torcedor do Vasco, salve, salve, bora! Quinta-feira, 25 de setembro, tá começando agora mais um Giro no Ar, aquele giro cheio de informações sobre o Vasco para você. A gente vai repercutir neste boletim o day after, né, o dia seguinte do Vasco após a grande vitória diante do Bahia, as constatações do Fernando Diniz, os pensamentos do treinador sobre os pontos fortes, quem vem crescendo no elenco e as projeções aí para o jogo de sábado à noite contra o Cruzeiro. O jogo esse que ganhou ares de motivação, um combustível extra. O Vasco quer alçar voos mais altos na temporada, principalmente agora no Brasileirão. E os dois resultados positivos, né, o empate contra o líder do campeonato, Flamengo, e a vitória de ontem sobre o Bahia, que fez o Vasco aumentar aí de posições, deu um gás extra, deu um novo ânimo para essa equipe aí, para esses dois compromissos difíceis que o time terá pela frente diante de Cruzeiro e Palmeiras. E eu vou te contar tudinho em detalhes com aquele jornalismo raiz que só você já conhece. Então, ó, cola aqui desde já, deixa o like, compartilha o conteúdo, amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma e, se puder, fortaleça o canal sendo um membro aí efetivo. Bom, meus amigos, vamos ao que interessa. Resultado de ontem, São Januário, foi muito comemorado internamente. O técnico Fernando Diniz não perdeu tempo, hoje já comandou aí um treinamento, mais atividades no CT Moacir Barbosa. O time que jogou ficou se aprimorando a sua forma física na academia e foi a campo aí. Os jogadores que jogaram atuaram poucos minutos ou que simplesmente ficaram de fora, casos do Ryan, né? O Ryan que foi uma ausência sentida no jogo de ontem, mas contra o Cruzeiro já é uma peça certa. E a atividade de hoje contou aí com os retornos, né, cada vez mais aprimorando do Tietê, do Thiago Mendes, jogadores aí que estão voltando aí de lesão, e já a gente vai contar sobre essa situação em relação ao jogo contra o Cruzeiro, se eles têm condições de jogar ou não. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos nos até agora falar um pouquinho aí do cenário positivo de ontem na vitória diante do Bahia, que trouxe algumas constatações, principalmente na ótica do treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz, ontem na coletiva, bateu na tecla de que o Vasco agora tem se mostrado nos jogos recentes um time que não se acovarda mentalmente depois que toma o gol, né? Antigamente isso acontecia. O Vasco tem tomado os gols, mas tem se equilibrado, se organizado, partido para cima e conseguido aí dar a volta por cima. Foi assim contra o Flamengo, onde o time sofreu aquele primeiro gol e do Carrascal, logo depois conseguiu o empate e poderia inclusive ter virado a partida. E ontem foi a mesma coisa. O Vasco foi surpreendido com um gol, né, com uma falha individual, e acabou aí depois o time reuniu forças e conseguiu chegar aí ao 3-1. Aliás, isso foi um tema de debate, né, do Fernando Diniz. Fernando Diniz, além de exaltar a postura, ele quer que seus jogadores errem o mínimo possível. O Vasco tem errado muito e esses gols dados aos adversários podem fazer falta em jogos como que vão acontecer agora, contra o Cruzeiro, contra a Palmeiras, adversários muito mais difíceis, adversários letais, digamos assim. E por isso ele vai priorizar, o treinador Fernando Diniz vai priorizar muito esses ajustes em termos de concentração, de saída de bola, que é o que tem aí feito o Vasco entregar a paçoca nos últimos jogos aí. Mas a postura continua exaltada. Fernando Diniz agora elogiou muito também o Andrés Gomes, acredita que é um jogador aí que conseguiu preencher a ausência do Ryan. Só que ele, ao contrário do Ryan, o Ryan é um cara que sabe mais definir as jogadas. E o colombiano é um cara que gosta mais de ser o garçom, que gosta de servir. Mas
de qualquer forma, agradou muito ao Fernando Diniz. E dois jogadores, aliás, que estão aí em muita alta com o treinador, é o Barros e o Coutinho. O Barros, olha, o Diniz já deixou claro que ele será titular absoluto, porque para o Diniz, o jogador é que se escala. E o Barros tem feito partidas muito regulares aí, mantido uma regularidade, uma estabilidade no Vasco, deu outro ânimo aí à pegada do meio-campo do Vasco, e ele é um atleta que vai ser mantido aí como titular. E o Coutinho tá numa vibe diferente, né? O Coutinho parece que se acertou, tá em crescimento, em franco crescimento, tem decidido os jogos aí, os últimos jogos para o Vasco aí, feito gols importantes, como ontem, o gol do empate. E é um jogador que o Fernando Diniz confia muito e acredita que vai ajudar muito o Vasco ainda nessa escalada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda está numa situação ali bem melhor do que estava antes, claro, mas não pode relaxar, porque, como eu falei ontem, 2 resultados negativos e os times de baixo vencendo, tudo volta como estava antes. Então, o Vasco tem 2 jogos agora, vai ter 2 jogos importantíssimos, que são contra o Cruzeiro e o Palmeiras, times aí que estão brigando com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro, G4, Libertadores. Então, são times mortais, como eu falei anteriormente. E por isso, o Fernando Diniz prega muita cautela, quer a atenção máxima dos seus jogadores, mas acredita que o Coutinho pode comandar essa reação para o Vasco, somado aí aos reforços que chegaram. E já que a gente está falando do jogo contra o Cruzeiro, vamos então complementar uma pequena parte sobre essa situação aí. O Fernando Diniz está esperando aí o retorno do Robert Renan para essa partida, ele que é o titular sim absoluto, ainda mais que ontem o Lucas Freitas falhou bizonhamente, ele é o jogador da posição que vai formar ali com o Cuesta, o zaga. A lateral esquerda vai seguir de fora o Lucas Piton, que ainda não está recuperado. E aí, meus amigos, a dúvida no meio campo, como a gente estava falando antes, o Tietê está retornando, né? Não se sabe ainda se vai retornar para esse jogo contra o Cruzeiro aí, mas já está fazendo suas atividades em campo e tem tudo aí para ser relacionado. E aí, meus amigos, fica a dúvida, porque o Fernando Diniz ontem na coletiva foi bem claro, deixou nas entrelinhas aí que para ele o Tietê é o titular ali desse meio campo, ao lado do Barros. E a situação pode sobrar para o Hugo Moura. Então vamos aguardar aí os treinamentos. O Vasco ainda vai ter esse treinamento de sexta, que amanhã é o último treinamento aí. A gente ainda não sabe se o Tietê vai atuar com o grupo ou se vai simplesmente ser relacionado. Há muito tempo ele não joga. Isso é uma precaução que o Vasco tem adotado aí nos últimos dias. Em relação ao Thiago Mendes, a mesma situação, um jogador aí que está com a expectativa de retornar e também tem grande chance de voltar a ser, pelo menos, relacionado para esta partida aí. E as demais posições, meus amigos, vai ficar a mesma coisa, porque o Fernando Diniz anseia aí pela volta, o retorno do Ryan. O Verratti, jogador que foi questionado ontem, segue como titular absoluto na visão do Fernando Diniz, ele ainda aposta no jogador, então não vai ser agora que o Verratti vai para o banco. Mas amanhã a gente vai ter muito mais novidades, porque o treinamento vai definir aí a formação que vai pegar o poderoso Cruzeiro, o Cruzeiro que está em ascensão no campeonato, mas também vem com baixas, vem com desfalques, e amanhã a gente vai tentar trazer um setorista aqui para explicar essa situação. Beleza, meus amigos? Por hora é isso, mas amanhã a gente está de volta para falar muito mais sobre o Vascão. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até lá.